Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando novamente é o professor George. E hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso cronograma e vamos para a nossa 12ª aula. E hoje, pessoal, então, na aula passada nós falamos sobre, terminamos, né, as funções inorgânicas. E hoje a gente vai dar início, então, a um assunto que eu gosto bastante, que são as reações químicas. Ainda não são aquelas reações orgânicas que a gente conhece, né? Mas elas são a introdução quando se fala de reações. Quem vai falar mais sobre as reações orgânicas com vocês vai ser a Thaísa. Tá bom, gente? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre reações químicas, né? Que vai ser mais uma introdução, que são os conceitos mais simples, mais tranquilos de se pegar. Bom, falando sobre a introdução a esse estudo das reações químicas, para que a gente estuda reações, né? Aquela primeira pergunta que a gente faz quando a gente está no ensino médio, né? Por que a gente estuda esse assunto? Então, eu resolvi trazer para vocês. Por que a gente estuda reações? A gente estuda as reações para que a gente possa entender como é que funcionam a formação de tais produtos, e isso ele pode ajudar bastante, influenciar quando a gente, nas indústrias, por exemplo, para a fabricação de alguma coisa que precise daquele produto, e também até mesmo o próprio produto para comercialização, né? E para que estudar isso? Já foi respondido, né? Porque se a gente acaba entendendo esses mecanismos de reação, a gente pode fazer várias aplicações e aplicações em várias entendimento, né, dessas aplicações nas indústrias farmacêuticas, nas indústrias biológicas, na própria pesquisa científica, né? E também um ponto bastante interessante são a velocidade das reações, que é um dos fatores que a gente pode entender quando a gente estuda esses mecanismos de reação, né? Que pode influenciar totalmente é, na geração de um produto ou até mesmo no reconhecimento de algum desses produtos. Ó, aí nesse caso, quando a gente fala de reações químicas, não tem como a gente deixar de falar em relação aos reagentes e aos produtos. Ou seja, eu tenho esses reagentes, eles podem ser, né, duas ou mais moléculas, ou também eles podem ser apenas uma molécula se degradando, por exemplo, para poder formar então um produto. Só que aqui a gente sabe que vai muito além, né? A Thaís, ela vai falar bem com vocês quando ela for falar em relação às reações químicas. Ela vai falar, né, que vai falar dos reagentes mais aprofundado, também vai falar dos produtos, né? Os reagentes, ele pode ser apenas uma molécula, se degradar para formar duas ou mais produtos. Pode ser também duas moléculas para poder formar apenas uma molécula, que é o produto. Até chegar o produto, que a gente chama esse que é o caminho reacional, o caminho da reação, eles podem reagir aqui, formar um intermediário, e esse intermediário reagir com outra molécula para então formar esse produto. Então, existem vários caminhos possíveis que podem chegar até esse produto. Isso é super importante para o entendimento desse mecanismo e saber se realmente esse produto ele pode ser formado ou até mesmo prever o produto que pode ser formado. E falando agora das classificações dessas reações químicas. A primeira que a gente vai falar aqui é a reação de síntese ou adição, que é a mesma coisa, pessoal. Então, nos vestibulares, nas perguntas, elas podem vir reação de síntese ou adição. Então, vocês têm que ficar atentos. Síntese é a mesma coisa de adição. E como é que ela é representada, né? Como é que ela funciona? Aqui nós temos os produtos, A, B, para poder formar, então, o produto C, que a gente falou em relação a produto reagente no slide anterior, né? Então, nesse caso, quando a gente fala de síntese ou adição, como o próprio nome já diz aqui, ó, adição é algo adicionado a outro, né? Então, aqui nesse caso, ó, na representação geral dessa reação, a gente tem aqui que os reagentes A e B, eles se juntam, ou seja, eu tenho duas moléculas, elas reagem entre si, se adicionam,
se juntam, né, para poder então formar o produto C. Nesse caso, o que vocês devem notar aqui, prestar bastante atenção, é que aqui eu tinha duas moléculas e aqui eu tenho apenas uma. Ou seja, A e B se juntaram, né, para poder então formar essa molécula C. Então isso é uma reação de síntese ou adição. Duas moléculas se juntam para poder formar uma. Aqui tem um exemplo, ó, do magnésio sólido e o oxigênio gasoso. Esses reagentes eles acabam se juntando para formar então esse produto que é o óxido de magnésio. Então aqui eu tinha duas moléculas e aqui eu tive a formação de apenas uma. Uma outra reação é a reação de análise ou de decomposição. Como o próprio nome também já diz, né? Decomposição é quando eu tenho, aqui nós temos a representação geral dessa reação, ou seja, eu tenho apenas uma molécula. E essa molécula, ela acaba se decompondo, como o próprio nome diz, né? Ela se divide para poder, então, formar outros produtos. E quais são esses produtos? B e C, nesse caso aqui, né? Então, só para recapitular, né? Reação de análise ou decomposição é quando eu tenho um reagente que se divide, se degrada, se decompõe para poder formar outros produtos. Ou seja, dois, ou pode ser até mais, dois ou mais, tá, pessoal? Mas o que tem que ficar em mente é que esses dois, eles surgiram a partir desse. Diferente da adição, né? A adição, se fosse aqui uma reação reversa, ó, fosse da direita para a esquerda aqui, ó, C e B para formar A, então nesse caso seria de adição, que eles estariam se adicionando para poder formar apenas um produto. Mas nesse sentido aqui da reação, é de decomposição mesmo. Um exemplo desse tipo de reação química é que nós temos o carbonato de cálcio, ele acaba se decompondo para poder formar o óxido de cálcio e o gás carbônico. Nesse caso, vocês podem notar visivelmente que nenhum elemento, nenhum átomo, nenhuma outra molécula foi adicionada. Apenas a partir desse carbonato de cálcio houve a formação de duas novas moléculas. Então, nesse caso, o carbonato de cálcio se decompôs para poder formar esses produtos aqui. Ó. Uma outra reação química, que também é bastante interessante, é a reação de simples troca ou deslocamento. Vocês podem notar que, de modo geral, essas reações elas têm dois nomes, né? Simples troca ou deslocamento. Então, quando fala de uma ou de outra, pode ser que venha qualquer uma das duas lá no vestibular. E para representar essa reação química, nós temos aqui, então, a representação geral dessa reação. Aqui, como o próprio nome já diz também, né, que é uma simples troca ou deslocamento, o que vai acontecer? Nós temos dois reagentes aqui, A e XY, para poder então formar o AY e o X. Vocês podem notar ó, que esse Y, esse elemento Y, ele estava juntamente aqui com X e ele acabou se deslocando para poder então formar a Y. Nesse caso, muito simples, né? É uma simples troca. Ele, essa molécula aqui no caso, trocou esse Y ou fez um deslocamento, né? Uma troca simples desse Y para o elemento A aqui, formando AY e X. Aqui também não tem muito segredo, né? É mais uma questão de observar e definir o que está acontecendo entre aqueles elementos, aquelas moléculas. Aqui um exemplo dessa reação de simples troca ou deslocamento é esse aqui, ó. O zinco sólido reagindo com ácido clorídrico. E o que acontece aqui? Esse cloro, ele acaba o quê? Se deslocando aqui, ó, para poder formar o cloreto de zinco, enquanto esse hidrogênio ele acaba ficando sozinho aqui, ó. Formando então esse gás
gás de hidrogênio. Nesse caso, houve apenas uma simples troca ou um deslocamento desse cloro para uma outra molécula, formando uma molécula diferente aqui nos produtos e, no caso, duas moléculas diferentes aqui no produto. E quando a gente fala de simples troca, a gente precisa levar em consideração a reatividade. Por exemplo, aqui nós temos esses reagentes aqui, ó, que poderia acontecer o quê? Esse sulfato, ele poderia, né, se deslocar aqui para poder formar o sulfato de cobre, né, sulfato cúbico. Só que essa reação ela não vai ocorrer. E por que que essa reação não ocorre? Porque quando a gente fala dos metais aqui, a gente tem que levar em consideração que a reatividade deles. A gente sabe que alguns metais eles são mais reativos que os outros. Nesse caso aqui, ó, o zinco ele vai ser mais reativo que o cobre. Ó. Tá vendo aqui o zinco e o cobre? Essa aqui, ó, é uma ordem de reatividade. Quanto mais aqui para a esquerda, mais reativo é esse metal. Enquanto mais para a direita, menos reativo serão esses metais. Então, o que acontece aqui, ó, como o zinco ele é mais reativo que o cobre, nesse caso, esse sulfato ele tende a ficar com o próprio zinco, porque como ele reage mais, ele é mais reativo, né? Ele tem uma maior afinidade por esse metal aqui do que propriamente o cobre. E por isso essa reação ela não vai ocorrer. Então, quando a gente vê assim, se fosse para nós determinarmos se essa reação ela ocorreria ou não, a gente teria que olhar, primeiramente, essa relação aqui, essa tabela de reatividade dos metais. E como é que funciona essa questão da reatividade? Os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, eles são os mais reativos, que são aqueles da família 1A, família 2A. Aqui, ó, logo em seguida vem os metais mais comuns, que são aqueles metais do cotidiano, e também a gente chama eles, né, classifica eles como os metais de transição. Esse aqui também são metais de transição, só que isso aqui são aqueles metais mais nobres, né? Tá, e quando a gente fala de reatividade 2 anos, a gente falou reatividade dos metais, né? Quando a gente fala de reatividade 2 anos, a gente tem que levar em consideração a eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo for esse ânion, esse elemento, no caso, né, mais, é, mais reativo ele vai ser. Aí aqui tem um exemplo, tem uma ordem, né? O flúor é mais reagente que o oxigênio, que é mais reagente que o cloro, e assim por diante, que o bromo e que o iodo. E agora, uma quarta reação é a de dupla troca. Como o próprio nome também já diz, vocês podem notar, pessoal, que quando a gente fala assim, eu pelo menos, quando eu estudo química, eu procuro ver uma lógica, ver algo que seja lógico, né, naquele assunto. E eu costumo sempre associar o nome, as definições, né, com o que está acontecendo. Dessa forma eu consigo mentalizar melhor, consigo decorar, né? Ou mesmo associar, aprender, né? Mesmo hoje eu estando no doutorado, eu faço isso. Essa questão de associação para mim sempre funcionou bastante, mas pode ser que para algumas pessoas acabe nem funcionando, né? Então aqui, ó, reação de dupla troca. Como o próprio nome já diz, é uma dupla troca. Ou seja, um desses aqui vai para cá, um desses elementos vai para cá, e um desses elementos aqui vai para o outro lado. Que é o que acontece aqui, ó. O Y vem para A, fica com A, e aqui o X vai ficar com B. Ou seja, o B foi para lá e o Y veio para o outro lado. Então, houve uma dupla troca. Aqui um exemplo de dupla troca. Aqui nós temos o sulfato de hidrogênio, ou ácido sulfúrico, né? E aqui nós temos o hidróxido de bário. Então, nesse caso, houve uma troca de quê? Desses ânions e cátions. Ó. Aqui, ó, esse hidróxido ele veio para cá para ficar com hidrogênio, formando a água, e esse sulfato ele veio para cá, ó, desculpa, aqui para o bário, né? Para poder então formar o sulfato de bário. Então, houve uma dupla troca, como o próprio nome já diz. E agora, gente, para ficar uma coisa mais fixar melhor esse assunto na cabeça de vocês, né?
eu trouxe aqui um exercício, né? Esse exercício aqui fala assim, a equação química, aí ela dá aqui, né? A equação química, a reação, né? Que ele mostra a reação, ele fala assim, representa uma reação de. Aí agora a gente tem que analisar essa reação, né? Para verificar qual que é o tipo de reação que se trata aqui, ó. Essa equação química. Vamos então analisar ela. Aqui nós temos o óxido de sódio, temos o óxido de enxofre, aqui nós temos a formação de um sulfato de sódio, né? Um sulfeto de sódio. Então, nesse caso, como é que funciona? Aqui nós temos dois reagentes formando apenas um produto, ou seja, houve a junção dessas duas moléculas. Então, quando a gente tem a junção de duas moléculas formando apenas um produto, nós já sabemos, já podemos classificar que isso aqui é uma reação de quê? De síntese, né? Síntese, ou também ela é conhecida como adição, né? Viu como é importante nós sabermos? Porque, assim, adição ficaria muito fácil, né? Se tivesse aqui a opção de adição. Agora, a gente tem que saber que a adição também tem outro nome, que é a síntese, né? Então, por isso que é importante, mesmo que a gente consiga associar o nome com a definição do que está acontecendo, no caso uma adição, a gente precisa saber também se essa definição tem outro nome, nesse caso síntese, né? Então, quando a gente sabe disso, fica muito mais fácil, né? Então, bora para a próxima. Essa outra aqui, deixa eu só tirar aqui da frente. Ó, dada a sequência que representa algumas reações químicas, marque a alternativa que indica qual ou quais entre elas é uma reação de síntese, ou seja, aquela de adição, né? De adição. Só para a gente lembrar. Então, ele quer saber quais dessas reações aqui, ó. Ele dá 4 reações, e ele quer saber quais delas ela é classificada como reação de adição ou síntese, né? Então, vamos lá, avaliar uma por uma. Essa aqui, ó, nós temos a troca, né? Desse ânion aqui, ó. Antes que estava aqui com chumbo, ele acaba indo para o zinco. Então, nesse caso, é uma simples troca, né? É uma simples troca. Aqui na segunda, nós temos esse sulfato férrico e também o ácido clorídrico, e aqui tem a formação de outro produto. Ó. Então, nesse caso, a gente pode observar ó, que antes esse enxofre ele veio para cá para formar um produto com hidrogênio, enquanto esse cloro veio para cá para poder formar um produto com esse ferro, né? O cloro com ferro aqui, ó. Então, nesse caso, houve uma dupla troca. Aqui simples, né? E aqui dupla troca. Simples troca, dupla troca. Ou aquele deslocamento, né? 3. Vamos analisar a terceira. Aqui nós temos um produto para formar, então, dois produtos. Então, ou seja, esses dois, um reagente para formar dois produtos. Então, esses produtos aqui, ó, eles surgiram a partir de apenas uma molécula, ou seja, então essa aqui se quebrou para poder formar essa. Então, isso aqui tem uma reação de decomposição. Decomposição. Essa última aqui, então, nós tínhamos dois reagentes que se juntaram para poder formar apenas um. Ou seja, eles se juntaram. Teve uma adição, que é a mesma coisa que síntese. E é o que a pergunta quer saber, né? Quais dessas reações aqui, elas são reações de síntese. Então, apenas a 4, né? Que seria, então, a letra C. Então, vamos para a próxima aqui. Lá da PUC do Rio. Desculpa. As reações químicas podem ser classificadas de acordo com as suas especificidades. Aí, beleza. Aqui ele dá 5 reações e aqui ele vai fazer uma pergunta em relação a cada uma, né? A respeito das equações acima,
numeradas de 1 a 5, está correto afirmar que a reação 1, essa reação 1 é de síntese ou adição. Não, né, pessoal? Essa reação 1 aqui, ó, ela é uma reação de decomposição, onde eu tinha desculpa, eu tenho apenas um reagente que vai formar dois produtos. Então, ele está se decompondo, né? Então, essa não é. A reação 2, aqui, ó, é de oxirredução. Também não. Essa reação de oxirredução, o professor Rodrigo, que está na frente de Química B, ele vai falar bem com vocês em relação a isso. Mas, assim, só para deixar um spoiler, quando eu tenho um reagente, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui, aqui, ó, simples, uma substância simples, ou seja, formada apenas de um elemento, a gente sabe que quando ela for para o outro lado ali, ó, porque ela vai mudar o número de oxidação dela, que é o NOx, né? Porque toda substância simples, ela tem o NOx igual a zero. Então, se ela já tinha o NOx igual a zero aqui, quando ela vai para o outro lado aqui, ó, que ela deixa de ser simples, ela acaba tendo o NOx diferenciado. Então, aqui, só por ter essa, assim, nem sempre vai ser assim, né? Mas é mais uma dica, assim, básica, né? Então, sempre quando tiver uma substância simples assim, formando uma substância composta do outro lado, a gente já sabe que ali vai ter a variação do número de oxidação. Então, essa reação já pode ser que ela é uma reação de oxirredução, tá? Que sempre quando há a mudança, né, de número de oxidação, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Alguém tem que oxidar e alguém tem que reduzir. Então, já fica uma dica simples. Mas o professor Rodrigo vai falar bem com vocês isso aí. Aqui. É, essa equação 2 é de oxirredução? Não, de cara a gente já sabe que não é, né? A 3 é de simples troca ou deslocamento? Vamos ver a 3 aqui. Simples troca ou deslocamento. Nesse caso aqui sim, né? Porque aqui, ó, o OH daqui, que é um hidrogênio e oxigênio, ele está se deslocando para cá, é uma simples troca, né? Para poder então formar o hidróxido de sódio e apenas fica aqui desse lado, né, o hidrogênio para poder formar então o gás hidrogênio. Então, nesse caso, seria 3. Beleza, pessoal? Bora para o próximo, então. É... Essa 7, essa do Desgranville. Sesgranville, desculpa. Em relação às equações químicas a seguir, assinale a opção correta. Aqui, ó, nós temos 3 reações, né, 3 equações, e ele que aqui assine a correta. A primeira aqui, ó, a primeira, ela representa uma reação de síntese do clorato de potássio. Ou seja, qual que é o clorato de potássio, né? Esse aqui, ó. Lembrando que uma reação de síntese é quando eu tenho dois produtos, dois reagentes, formando apenas um produto. Ó. Aqui eu tenho apenas um formando dois. Então, essa é uma reação de decomposição para a formação do cloreto, na verdade, né? Já está errado aqui, ó. É cloreto de potássio, tá? Mas se fosse, por exemplo, aqui, ó, essa primeira equação aqui, reação, ela representa uma reação de síntese do cloreto de potássio, mesmo se fosse correto aqui, né? Não, seria uma decomposição para a formação do cloreto de potássio. Então, essa primeira aqui está errada. Vamos para B. A primeira equação, ela representa uma reação de decomposição. Sim, é uma reação de decomposição, tá correto. Do cloreto de potássio, mas aqui está errado. Ela é uma reação de decomposição desse óxido aqui, ó, dessa molécula, para poder formar o cloreto de potássio. Ele não vai decompor o cloreto de potássio. Então, nesse caso, está errado também. A 2, a C, né, que fala da equação 2 aqui. A 2 representa uma reação de hidrólise de um sal. Nesse caso aqui, ó, toda a reação, quando ela tem um produto, a formação de água, ela é uma reação de hidrólise. Só que nesse caso, ó, ela não é uma hidrólise de um sal.
Aqui nós temos um ácido e uma base, né? Então não seria uma hidrólise de sal, então está errado também. 2 representa uma reação de oxirredução. A 2 aqui, ó. Lembra que a gente falou no slide passado, na questão passada? Que aqui, nesse caso, não tem nenhum uma substância simples, né? Para a mudança do NOx. Então, também está errado. Mas o professor Rodrigo vai falar bem com vocês aqui. A 3, ela representa simultaneamente uma reação de deslocamento, ou seja, aqui é o deslocamento do cloro para o cálcio, e de oxirredução. Sim, também, porque aqui eu tinha o NOx igual a zero, aqui também igual a zero, e quando o cálcio ele acabou formando esse produto aqui, ó, ele houve uma mudança, né, ficando com o NOx mais 2 aqui para o cloro, e aqui era zero, e aqui acabou ficando mais 2 também para o zinco. Então, nesse caso, houve uma mudança de NOx, né? Então, houve também uma reação de oxirredução. Então, o certo seria a letra E. A 9 e a última, né, pessoal? Que é uma questão do ITA. Na temperatura ambiente, hidróxido de potássio sólido reage com o cloreto de amônio, amônio sólido, com a liberação de um gás. Assinale a alternativa correta para o gás liberado nessa reação. Ele quer saber nessa reação qual gás que foi liberado. Isso aqui é uma reação, uma questão um pouco mais complexa, mas também não é tão complexa, né? Então vamos lá primeiro desenhar a reação para poder entender o que vai formar, né? Nós temos então o hidróxido de potássio, que é o KOH, né? Reagindo com quem? Reagindo com cloreto de amônio, que é o NH4 Cl, cloreto, né? Para formar o quê? A gente sabe que quando um reage com outro, eles podem formar o, o cloreto de potássio, por dupla troca, né? E também o hidróxido de amônio. Só que a gente sabe também que o hidróxido de amônio ele pode se decompor para formar o quê? Nesse caso, ele vai se decompor. Então, são duas etapas reacionais aqui, duas reações que ocorrem, né? Primeiro ocorre essa dupla troca para poder formar o hidróxido de amônio, e depois desse hidróxido de amônio, ele acaba se decompondo para poder formar, então, o NH3, que é amônia, que é um gás, né? Mais água. Então, essa é uma reação de decomposição, uma reação de hidrólise, né? Então, nesse caso, ó, os produtos finais serão esse e esse aqui, ó. Então, ele quer saber que ele fala, né, que nessa reação é liberado um gás no final. Ele quer saber qual gás é esse. Então, a gente já tem aqui o gás, ó, que é a amônia. É a opção correta. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Então, a gente vai se ver na semana que vem, na próxima terça. E nossas aulas elas estão quase acabando, né? Nós estamos hoje na 12ª. Nós temos 17 aulas, então faltam 5 aulas, né, pessoal, para a gente terminar a nossa programação. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Qualquer dúvida, vocês já sabem que vocês podem procurar, né, a nossa monitoria. E é isso aí, pessoal. Até mais.